Hoje nós vamos falar sobre pecado. Não é um tema incomum, na verdade é algo que a gente está acostumado a falar, creio com frequência, porque faz alguns anos que eu não consigo frequentar o culto. Acho que algum dia, quando meus filhos crescerem, eu vou conseguir ficar na palavra, né? Tem que começar a intercalar com o neto. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escrevia mais de uma vez a mesma coisa, ele falava assim, não reparem, não se incomodem de eu estar escrevendo para vocês as mesmas coisas várias vezes, porque é segurança para vocês. E, infelizmente, a gente, ser humano, se esquece das coisas com facilidade, a gente tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Então, eu acho que a gente se adapta muitas vezes às coisas, talvez, que não são nem tão boas. A gente ouve, quando a gente ouve, muitas vezes a gente já entra no ouvido, sai pelo outro. Existe uma estatística aí que, quando a gente senta para ouvir uma mensagem, uma palestra, seja o que for, acho que a gente absorve no máximo, acho que é 30%. Mais ou menos. É pouco, né? Então, a gente tem que ouvir várias vezes, que de 30% em 30%, uma hora a gente chega no 100%, né? Mas... vamos lá, então. Então, vamos pensar um pouquinho já na base, desde o começo. O que é pecado? Vamos brincar de escola dominical? Alguém quer se aventurar? Hã? Errar o alvo, desagradar a Deus. O que mais? Hã? Que aprisiona. Vamos lá, estamos no caminho. Quem define o que é pecado e quem não é Deus, certo? Porque quem dá as regras é ele que pode só, né? Ele que tem capacidade suficiente para isso. Então, eu creio que uma forma da gente resumir o assunto, porque, às vezes, esse tema de errar o alvo, quando a gente vai na tradução da palavra, às vezes ele fica, assim, um pouco vago. Mas, se Deus dá as regras e Ele determina o que é pecado, eu já vou pegar, quando eu conversei com o Neto sobre isso ontem, eu vou pegar a definição dele. É a gente fazer o que Deus disse para não fazer, ou a gente não fazer aquilo que Deus disse para fazer. E numa palavra só, isso pode ser chamado de desobediência. Toda desobediência é pecado e todo pecado é uma desobediência, certo? Alguém quer complementar? E é interessante a gente pensar que tem coisas que a gente deixa de fazer que é pecado, porque a Bíblia fala, por exemplo, que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, a desobediência é pecado, né? O pecado é a gente fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça, ou a gente não fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí, como que começou o pecado no mundo? Pela desobediência de Adão. A gente já conhece, né, a história, desde lá no Jardim do Éden, quando eles comeram da árvore, né? O problema não era a árvore em si, mas o fato de fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Então, através de Adão, entrou um pecado no mundo. Então, desde os filhos de Adão, todo ser humano já nasce pecador. Já nasce precisando de um Salvador. A Júlia pequenininha, o bebezinho que acabou de nascer hoje, ele já nasce com uma semente do pecado. Tanto que a gente pode ver que criança pequena a gente não tem que ensinar nada. Meus filhos com quase 1 ano já queriam bater na minha cara e eu nunca tinha batido na deles. Eles nunca tinham visto ninguém se estapear dentro da minha casa, mas eles já sabiam por quê. É o pecado se manifestando na nossa natureza. Porque depois de Adão, todo mundo já nasceu pecador. Tanto que no livro de Romanos, a Bíblia fala, todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Não tem ninguém que nasça independente. E aí, qual que é a consequência do pecado? A gente vai começar daqui a pouco a ler a Bíblia. Alguém pode falar alguma coisa? Morte, né? Lá em Romanos 6, 23, não precisam abrir, mas fala que o salário do pecado é a morte. A consequência final do pecado é a morte. Mas tem uma outra questão também, que é a consequência do pecado, que é a escravidão. Jesus falou lá em João 8, 34, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado manda em quem pratica ele, em quem o pratica.
E é interessante a gente pensar nisso porque a gente nasce pecador. E o ser humano sem Jesus não tem outra opção a não ser pecar, porque todo mundo já nasce escravo do pecado. Um escravo tem opção de fazer o que quer? Um escravo toma decisão? Não. Todos nascem escravos do pecado. Os olhos e os corações estão, a Bíblia fala, como se tivessem com escamas. A Bíblia fala que o diabo ele cegou o entendimento das pessoas junto com o pecado. Então, quando a gente olha, às vezes vê pessoas fazendo tantas coisas erradas, tantas coisas tão terríveis, a gente já pode saber, não para passar a mão no erro, mas a gente pode saber que essa pessoa ela só está manifestando a sua situação de escravidão do pecado. É algo forte e é algo poderoso, maldosamente poderoso, sobre a vida de todos os seres humanos. Então, a gente também tem consequências no nosso mundo em geral. Qual que é a consequência geral do pecado no mundo? A gente vai pensar desde lá do Éden. Vocês lembram que assim que o homem pecou, o que começou a nascer lá no Jardim do Éden? Espinhos. O que mais? Outra consequência, Deus falou para a mulher agora, você vai ter dor para você dar à luz. Logo em seguida, na primeira família já chega o quê? Um assassinato. O pecado já chegou acabando com tudo. O pecado destrói. E tudo que a gente vê de ruim no mundo hoje, tudo é fruto do pecado. Então, é interessante a gente pensar nisso para pensar na seriedade do pecado. Quando a gente vê acidentes, quando a gente vê doença, quando a gente vê briga, quando a gente vê violência, quando a gente vê assassinato, quando a gente vê miséria, pobreza, quando a gente vê tudo que vem de ruim que existe nesse mundo tem uma raiz no pecado. Por que é importante a gente pensar nisso? Para a gente pensar que pecado é uma coisa séria. Tudo que a gente ouve muitas vezes, a gente lida com frequência, tem vezes que a gente vai até banalizando. Ah, é pecado, é verdade, é pecado. Mas o pecado não é uma brincadeira. O pecado não é uma coisa que a gente pode falar assim, não, o pecado é uma coisa séria, ruim, que traz consequências terríveis para todo mundo. O pecado não faz bem. E Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Por que que Deus odeia? Porque o pecado nos faz mal. Sempre que a gente vê um não de Deus, sempre que a gente vê um limite de Deus, sempre que a gente vê uma proibição que vem de Deus para nós, ela sempre tem um fundamento no amor. Sempre vai ter um fundamento de amor. E muitas vezes a gente olha para Deus com olhos humanos. E a gente que é humano tem vezes que a gente fala não por capricho, por egoísmo, não é verdade? Não vou, não quero. O filho, não pode. Por quê? Porque eu não quero. Pronto, acabou. E nem sempre tem um motivo nobre, mas Deus não. Então, o fato de Deus odiar tudo aquilo que é pecado é por quê? Porque Ele nos ama e Ele sabe o quanto o pecado é destrutivo para nós. Ele nos faz mal. E Deus não quer que nada nos faça mal, porque Ele nos ama. E Deus também odeia o pecado, por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Eu ia colocar, mas acho que não precisa, é um versículo conhecido em Isaías 59. Deus fala assim, olha, a minha mão não está encolhida para não salvar vocês, eu não estou surdo para não ouvir as suas orações, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e mim. Não tem como a natureza santa, da essência de Deus, ter contato com o pecado, é incompatível, não dá. Então, quando a gente peca, o ser humano pecador, ele vai ficando o quê? Longe e longe e longe de Deus. A nossa comunhão, a comunhão é cortada. Lembra no Jardim do Éden? É uma questão tão automática. O homem pecou, na hora que Deus apareceu, o que ele fez? Se escondeu. Porque já começou, o corte da comunhão, já aconteceu na hora. E na nossa vida, depois que a gente nasce com essa semente de pecado, que todo mundo tem, desde Adão, a Bíblia fala lá, isso eu vou querer que vocês abram comigo em Tiago, capítulo 1. Renato, se quiser projetar aqui também.
Tiago 1, 13 a 15, a gente vai ler. Vou ler aqui a versão do projetor. Tiago 1, 13. Depois de Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Para achar na lista aí. Vamos lá? Posso ler? E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Próximo. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Então, a gente tem que saber que, primeiro, Deus não tenta ninguém para pecar. Isso a palavra já fala. Mas sabe que a gente gosta muito de jogar a culpa da tentação para o pecado nas costas do diabo. E a Bíblia não está falando isso. Não que ele não o faça. Mas nós somos tentados pelo quê? Pela cobiça, pelo desejo carnal pecaminoso que mora dentro do nosso próprio coração. E a Bíblia fala, então, que a cobiça, quando ela é consumada, ela dá luz, ela se torna o quê? Um pecado. Essa tentação se torna um pecado. E o pecado consumado gera a morte. Eu tinha um amigo que falava que a cobiça é a avó da morte. E a gente é tentado pelas coisas, pelos pecados, que são pecados que a gente gosta. Pelas nossas fraquezas. Né? Por exemplo, eu não gosto de comida japonesa. Podem me apedrejar os que gostam. Eu não gosto. Se você colocar uma pratada de comida japonesa, aquela coisa toda, eu vou olhar e vou virar as costas e falar, tchau. E o pastor come. Agora, se você colocar um churrasco, um bolo, um brigadeiro... Por quê? O pastor está tentado por tudo, coitado. Mas porque é aquilo que eu gosto. Então, a gente fala assim, esse pecado é o pecado aquilo que eu mais caio, essa é a questão que mais me acaba, é onde eu mais falho. É aquilo que faz parte da nossa fraqueza pessoal. E qual que é o papel do nosso inimigo, que é o diabo? Pegar uma isca daquilo que a gente gosta, porque ele conhece o ser humano faz muitos mil anos e a gente é tudo meio parecido, não tem muita diferença. E ele vai balançar na nossa frente uma isca parecendo o quê? Com o desejo pecaminoso que mora dentro do nosso próprio coração. E aí ele vai querer o quê? Que a gente peque. Porque ele tem interesse nisso. O diabo, desde o princípio, a história é velha, desde o Éden, o interesse dele é fazer o ser humano pecar. Ele vai sempre colaborar com isso. E a gente tem que ficar o quê? Vigilante. A Bíblia fala que ele arma ciladas lá em Efésios, capítulo 6, que fala muito sobre a gente tomar a armadura de Deus. Ele fala se cinjam, vistam a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. E esse texto todo, se a gente for olhar, tem uma palavra-chave que é a palavra firmes, lá em Efésios 6, porque ele fala para vocês poderem permanecer firmes no dia mal, firmes, 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 porque a gente tem que ter uma certeza e uma firmeza no nosso coração para não ceder a tentações, para não cair nas tentações do diabo que querem nos levar a pecar. E a Bíblia fala assim também que a nossa luta não é contra carne e sangue, nesse texto, mas ela fala que é contra o quê? Principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. A gente não pode esquecer que a gente tem uma guerra. A gente tem uma guerra contra o nosso inimigo. E a Bíblia fala assim, fiquem vigilantes, fiquem espertos, porque o diabo, que é o adversário de vocês, anda ao seu derredor como um leão, procurando quem ele possa tragar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele não brinca em serviço. Ele não brinca de tentar nos destruir. Ele quer nos destruir de toda maneira. Então nós temos uma guerra contra dois inimigos quando se trata do pecado. O diabo e a gente mesmo. Tá fácil, não. Sendo assim, a gente pode pensar que a gente, como ser humano, está arrasado. Porque a gente tem um inimigo que mora fora e um inimigo que mora dentro.
E é assim que todo ser humano se encontra longe de Jesus. A nossa história como seres humanos, desde o Éden, ela só vem o quê? Piorando e se degradando. E todas as maldades que a gente acha que hoje são tão hediondas e são tão absurdas, se a gente for procurar na Bíblia, a gente já vai encontrar todas elas sendo cometidas há milhares de anos atrás. Você pode pegar o crime mais brutal que aconteceu, você pode pegar o tipo de abuso pior, você pode pegar coisas sendo feitas contra crianças. A gente já vai encontrar tudo isso aqui na palavra, porque o ser humano sem Deus, ele só foi ficando de mal a pior. Vocês imaginam o nível que estava a humanidade, por exemplo, para que Deus destruísse Sodoma e Gomorra? Já pensaram nisso? A Bíblia fala que nos tempos de Noé, gente, não sobrou ninguém. As pessoas com a porta da salvação aberta, a maldade estava no ser humano tão absurdamente multiplicada que as pessoas não quiseram saber. E Deus deu um limite, porque até Deus tem limite, até a graça não, né? Mas a paciência, e a Bíblia fala de limite, que Deus tem limite. Chegou, porque o pecado, ele é degradante, ele nos deixou num estado terrível. E o ser humano sozinho, com essa semente maligna de pecado caído dentro de si, não tem esperança. Nós nos encontramos totalmente sem esperança. Lá em Efésios 2 fala que Deus olhou e viu que nós não tínhamos esperança, nós estávamos distantes, nós estávamos alheios a Deus, entregues na nossa própria rebeldia e no nosso próprio pecado. Que situação! E é interessante que quando a gente vê situações assim difíceis, a nossa primeira reação é querer correr delas. É querer fugir quando a gente vê uma coisa muito feia, muito suja, muito difícil. Mas graças a Deus que não foi essa a atitude do nosso Deus diante de nós e diante do nosso pecado. Amém? A Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus nos viu imersos no nosso pecado. E a Bíblia fala assim, que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, ele se fez pecado por nós. Aleluia! A gente pega um Deus santo. Gente, olha para nós, olha para a raça humana, olha no geral. Sabe, talvez a gente está aqui, eu não conheço a vida de todo mundo, talvez tenha algum podre que eu não queria imaginar, como vocês também não conhecem a minha. Mas quando a gente senta na igreja, no geral, a gente pega uma população que já está assim, bem arrumadinha, né? Não está ninguém na cadeia, não está ninguém praticando crime, não está ninguém fazendo nada muito grave, mas tem muita coisa podre e suja por aí. Coisas que a gente, que é ser humano, corrupto, não consegue ouvir. Tem coisas que a gente... E a gente vai pegar um Deus santo, poderoso, grande, que não tem necessidade nenhuma. Pega um ser humano tão pequeno e insignificante. E aí Deus vai pegar uma história santa de glória e perfeição em toda a eternidade. E Ele vai fazer uma mancha na sua história, porque de repente a história de Deus, ela se mistura com a nossa. Aleluia! A gente vê um Jesus que ele veio, assumiu forma humana e ele levou marcas daquilo que é o preço da nossa maldade. Porque um Jesus ressurreto, ele tem uma mão furada. Ele tem uma mão furada. É o pecado do ser humano que marcou a história de um Deus puro, santo, cheio de glória, que não precisava de nós. Em Apocalipse, quando a gente vê aquele cavaleiro, aquele Deus, Jesus poderoso que vem, ele tem um manto, mas o seu manto é salpicado de sangue. Aleluia! Porque é o sangue que Ele mesmo precisou derramar para nos salvar da nossa desobediência, da nossa rebeldia, da nossa sujeira, da nossa podridão. A Bíblia fala que, às vezes, por alguém bom, alguém se animasse a morrer, mas a gente é ruim, a gente é mau. Nós não queríamos saber de Deus. A história é velha, é como começou lá no Éden. Adão pecou, Adão se escondeu. E quem teve que vir atrás do Adão rebelde, sujo e pecador, foi Deus que falou assim, Adão, onde você está? Ele que veio atrás de nós. Por isso que a gente cantava, se isso não for amor. Vocês sabem?
o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, aleluia, glória a Deus! A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco. Ele não fica só na palavra. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus, com a sua morte, o que Ele fez para nós agora? Ele comprou com o seu sangue uma opção para que todos os escravos do pecado pudessem ter uma opção de não mais pecar. Aleluia. Você pode pôr para nós, Renato, Romanos 8, 1 e 2, que a gente lê junto. Romanos 8, 1 e 2 fala: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Jesus morreu e nos libertou da escravidão do pecado e conquistou para nós a possibilidade de viver uma vida nova. E ainda por cima nos tirou da condenação. Sabe esse pecado que a gente nasce, que só vai ser resolvido completamente quando a gente for transformado e for levado para o céu? Ele já trouxe perdão e sem condenação para nossas vidas. Aleluia. E isso é um presente dado pela graça de Deus. Efésios 2 e 8 fala: porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Aleluia. Deus olhou para nós e Deus veio com graça. É a graça de Deus que nos salva. Quando a gente fala o que é graça, a gente tem uma frase-chave que é o nosso chavão, que é favor imerecido, que a gente recebeu uma coisa que a gente não merece, ou seja, não tem mérito. Mas sabe que eu ouvi uma definição um tempo atrás que eu amei, e ele deu um exemplo que eu vou contar para vocês, porque favor imerecido é quando não há mérito, mas no nosso caso a gente recebeu um favor quando há demérito. E ele falou assim: gente, é como se você estaciona o seu carro e vem um flanelinha. Ele fala assim: posso olhar seu carro? E aí ele vai querer um dinheirinho depois. A gente sabe que ele não vai olhar. Assim que você estacionar, ele vai andar 3 quarteirões, vai sentar lá na sarjeta com os outros amigos dele e ele não vai olhar. Mas ainda assim você fala: beleza, pode olhar. Você volta, você sabe que ele não olhou. Ele fala: me dá R$1, dá R$2. Você dá o dinheiro para ele. Esse é um favor quando não há mérito. Ele fez alguma coisa? Não. Ele olhou seu carro? Não. E ainda assim, você deu o dinheiro. Ele falou assim: agora, ele vem e fala: posso olhar, posso olhar? Você fala: beleza. Você vira as costas e ele risca o seu carro inteiro. E aí, quando você volta, você dá o dinheiro para ele. Isso é uma graça, porque é quando há demérito. Deus para conosco tem uma graça que não é porque a gente não mereceu. A gente era inimigo. A gente ia contra. O ser humano pecador, ele tem uma natureza rebelde contra Deus. Mesmo que alguém fale assim: não, mas eu não tenho raiva de Deus. Não, mas eu não falo mal de Deus. Mas o fato da gente não se submeter a Ele é uma atitude de rebeldia. O fato da gente escolher viver longe dele é uma atitude de rebeldia. Então, a graça de Jesus veio para conosco, ela veio nos encontrar no nosso pecado com pessoas que não é que não tinham mérito, nós tínhamos demérito. Não é só um favor imerecido. Nós não merecemos porque nós éramos contra Ele. E Ele veio então e nos comprou. Só que aí a gente vê que Jesus alcançou para nós essa possibilidade da gente não pecar mais. E aí eu recebi a Jesus.
eu recebi essa possibilidade de não pecar mais. Mas quem aqui já pecou depois de se converter a Jesus? O que tem de errado? O que está acontecendo? Jesus não nos libertou da lei do pecado e da morte? Por que a gente ainda peca? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Posso ler? Romanos 7, 22. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. A gente tem então dentro de nós agora uma guerra. Porque uma vez que nós recebemos a Jesus, nós recebemos no nosso espírito a lei de Deus e uma natureza divina. Mas nós ainda temos um corpo de pecado. E agora, dentro de nós começa uma guerra. O apóstolo Paulo, nessa carta então, aos Romanos, ele fala: eu sou tão miserável porque aquele bem que eu quero fazer tem vezes que eu não faço, e o pecado, o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço porque existe uma guerra nos meus membros, o meu espírito, a minha mente ama a Deus, mas de repente eu já estou pecando e eu estou fazendo aquilo que eu não quero. E existe uma luta então, interna, e ela não vai acabar até o dia de Cristo Jesus. Então, segura firme, porque não vai acabar, ela vai continuar. Essa guerra entre a nossa carne, que a Bíblia fala, entre essa natureza caída e o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele recebe de Deus, mas a nossa carne, ela é rebelde. E por isso a gente acaba continuando a pecar. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos em uma guerra dentro do nosso próprio corpo, dentro do nosso próprio coração. Porque se a gente se esquecer, a gente anda, como a Bíblia fala, na carne, fazendo a nossa própria vontade, fazendo só aquilo que a gente quer e a gente acaba cedendo. Mas existe uma forma, existe uma chave para que a gente vença todos os dias essa guerra que existe dentro do nosso próprio corpo. Obedecendo a Cristo e nos tornando escravos dele. E a palavra é essa. Você pode colocar para mim Romanos 6, Renato, 17? Vamos lá, vamos ver o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Depois põe para mim o 22 e 23. Por favor. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A única forma que a gente pode ser livre da escravidão do pecado, depois que nós recebemos a Jesus, é nos tornarmos servos, escravos de Jesus, através da obediência. Vocês percebem que tem um evangelho que é ventilado? De vez em quando vem uma onda nova. E parece que seguir a Jesus é um negócio assim, Jesus me libertou, agora eu estou de boa. Vamos que vamos, ai, Jesus me ama, Ele vai me salvar, Ele vai me levar para o céu. E fica uma coisa light, né? Não que nenhuma dessas coisas seja verdade, mas está na Bíblia aqui que a forma da gente ser livre da escravidão do pecado é nos tornarmos escravos de Deus. E aí, da mesma forma que antes a gente não tinha opção de não fazer aquilo que era a vontade do pecado, agora a gente não tem opção de não fazer
a vontade de Deus. Vocês estão me olhando com uma cara séria? Pesou? Para nós, isso é liberdade. A liberdade do pecado trouxe algum benefício? A liberdade de fazer a nossa própria vontade nos levou para algum lugar positivo? Construiu alguma coisa? A gente melhorou como ser humano ao longo dos anos? A nossa vida é mais feliz quando a gente faz tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, guiado pelo nosso próprio coração? Não. Eu amo um exemplo, que na verdade é um simbolismo. Quando Deus deu para o povo de Israel algumas leis, e ele falava sobre escravos, porque tinham escravos no meio do povo naquela época, e ele falava assim, depois de 7 anos, era 7, né? O escravo deveria ser liberado. E ele era obrigado a dar liberdade para aquele escravo, ele só podia servir por 7 anos. Porém, se aquele escravo gostasse, amasse ao seu senhor, e falasse, não, eu não quero ser livre do meu senhor, eu quero permanecer escravo desse senhor porque eu amo ele. Então ele ia lá na soleira da porta, se abaixava e vinha alguém da casa, não sei se era o senhor, e furava a orelha daquele escravo. E então ele tinha um sinal, que ele era escravo por amor, porque ele escolheu ser escravo. Lá no Salmos 40, ele fala assim, sacrifícios e ofertas não quiseste. É profético sobre Jesus. Mas as minhas orelhas furaste. No meu coração se agrada em fazer a tua vontade, ó Deus. Aleluia. Esse é o tipo de escravo que Deus procura em nós. Por isso que Jesus olhou e falou assim, quem quiser vir após mim, quem quiser. Ninguém é obrigado. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vai lá na soleira da porta e vai se tornar um escravo de Jesus, da orelha furada, porque ele ama ao seu Senhor, porque o seu Senhor lhe faz bem, porque o seu Senhor é aquele com quem ele quer estar. Então ele escolhe ser o servo de Jesus e servir a Jesus, entregar a sua vida todos os dias na presença de Jesus. Tinha um hino antigo, eu vou cantar, mas acho que vocês não vão conhecer, porque era hinos e cânticos, o hinário da minha infância, mas talvez tenha no cantor, não sei. Mas falava assim, cativa-me, Senhor. Vocês conhecem? Pra livre eu ser então, submisso faz-me vencedor por essa sujeição. Nos braços teus de amor, grilhões encontrarei. Que lindo! É uma prisão de amor que nos dá liberdade, que nos dá vida. A gente leu aqui em Romanos 6, nós nos tornamos escravos da justiça que opera vida em nós. Ou a gente pode cantar o quê? Uma mais nova. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. É o amor de Jesus que nos mantém sendo servos e nos mantém perto dele, obedecendo a ele. A mentira do Éden é achar que quando a gente faz o que a gente quer e a gente é livre da vontade, da submissão e da obediência a Deus, é que a gente vai se dar bem. Lembra da conversinha? Por isso que eu falo que o diabo não muda. A gente não muda, mas ele também não. Porque ele falou assim, o que Deus falou não é bem por aí. Não vai nesse caminho, não obedece. Deus falou, não come, mas não é bem assim. Desobedece. E está aqui a gente pagando o preço até hoje dessa conversa. A gente não precisa cair nessa armadilha. A gente pode saber que a dependência de Deus é o que nos traz vida. A obediência a Deus é o que nos traz vida. Não fazer a nossa própria vontade. É o oposto da frase do nosso país, né? Independência é morte. Independência de Deus
é morte para nós. Nós precisamos depender. E nós precisamos fazer o quê? Todos os dias falar assim, eu vou obedecer a Deus, porque isso para mim é liberdade e não prisão. Isso para mim é vida e não é morte. Isso vai operar em nós. Aleluia. E a graça de Deus, ela não passa pano no nosso pecado, que a gente fala que a gente foi salvo pela graça. Hoje em dia tem uns termos de graça que eles são totalmente antibíblicos, né? Uma história de hipergraça que quem ouve por aí, às vezes, né? Que está entrando todo mundo, a porta estreita já virou um portão e está passando todo mundo de qualquer jeito. Mas a Bíblia fala lá em Tito, capítulo 2, fala assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar as paixões mundanas. Ela nos ensina a abandonar o pecado. A graça que nos salva não é para nos deixar pecando, é para nos ensinar a obedecer a Deus e nos tornarmos, como se você for lendo depois o capítulo de Tito 2, ele vai falar, vai nos tornando cada dia mais puros e mais santos e mais belos até o dia de Cristo Jesus, quando finalmente esse nosso corpo, que a Bíblia fala que é corruptível, ele vai se revestir do incorruptível, aleluia, essa guerra vai acabar e nós seremos eternamente vitoriosos sobre o pecado finalmente, aleluia. Glória a Deus, aleluia, que dia maravilhoso, aleluia. Para a gente caminhar para o final, a evidência da nossa vida que a gente não está caminhando muito com Deus, é quando a gente não tem mais muita consciência de pecado. Porque quando a gente está caminhando assim no nosso dia a dia, pertinho de Jesus, a gente dá uma escorregada, o Espírito Santo na mesma hora, fala, ó, está errado. Vou dar um exemplo pessoal. Ontem o Lucas estava mexendo, tinha uma água de pano de chão no tanque, estava fazendo umas coisas na lavanderia, indo e voltando, ele chegou com o carrinho, ele não pode ver uma água suja que ele quer pôr o carrinho lá dentro. E eu, não põe, estendendo, não põe. E ele me ignorando. Aí eu podia ir lá tomar, não podia, que eu estava como ocupado. O que eu fiz? Falei alto, não põe a mão! Aí eu virei as costas e alguém falou no meu ouvido, longe de vós toda gritaria, e iras, e cóleras. Falei, pisei na bola. Não é que eu estou falando que eu sou a santa, que eu estou andando pertinho de Jesus. Foi um exemplo. Eu devo andar, tem vezes que eu estou mais perto, como todos vocês, tem vezes que eu estou mais longe. Mas a gente tem uma consciência de pecado. Agora, quando eu estou gritando, quando eu estou pecando, quando eu estou fazendo, quando eu estou esquecendo, quando eu estou esfriando, e eu não estou mais ouvindo uma voz me mostrando que tem coisa errada, alerta vermelho, nós estamos andando longe. Quando a gente vê muitas histórias de conversão, uma das primeiras coisas que as pessoas falam assim, os meus pecados, quando eu conhecia Jesus, quando eu entendi quem era Jesus, o dia que eu entreguei minha vida a Ele, o que foi? Eu percebi que os meus pecados eram muito grandes. Eu tive uma noção de que eu era muito pecador e que eu precisava de Jesus. Isso é verdadeira conversão. A gente estava comentando um dia lá na reunião, em outras vezes, em outras rodas, a gente sempre fala isso, que a gente fala, venha para Jesus, que Jesus vai mudar a sua vida, né? O slogan do Evangelho, parece o Evangelho Tabajara, seus problemas acabaram, e parece que Jesus veio para mudar a vida das pessoas. Mas aí tem gente que pode falar assim, não, eu estou bem, tenho um bom emprego, tenho uma família bacana, está tudo certo, não quero que muda nada. E aí o Jesus resolve o problema, a pessoa não se vê com problema, então ela não precisa de Jesus. Então tem algum problema nesse evangelho, porque todos precisam de Jesus por causa do pecado. Todos precisam de Jesus, não é porque Jesus vai transformar a nossa vida nas nossas necessidades humanas corriqueiras do dia a dia. Ele vai transformar a nossa natureza pecaminosa que nos leva para o inferno. Por isso que nós precisamos de Jesus. E quando a gente vê histórias de grandes avivamentos e de grandes coisas que aconteceram, sabe como que isso aconteceu? Pode ter acontecido com barulho, como o pastor falou em alguns momentos, pode ter acontecido com manifestação de dons e de sinais miraculosos, mas a maior evidência de muitos e muitos avivamentos que a gente vê, sabe o que é? Consciência de pecado para arrependimento. Arrependimento de pecados é a maior evidência de avivamento no meio do povo de Deus.
no meio do povo de Deus, porque primeiro a gente se aviva para depois a gente poder alcançar outras pessoas, porque enquanto a gente está meia boca, a gente não consegue alcançar ninguém. Então a gente precisa andar de perto com Jesus, para que Ele comece a acender essa luz no nosso coração, para que a gente não banalize essa questão do pecado. Filho, vai lá com o papai. Para que a gente não banalize a questão do pecado. Para terminar, existiu muito tempo atrás um avivamento muito poderoso no país de Gales. Alguém já ouviu falar sobre o avivamento do país de Gales? Foi um avivamento que varreu a Europa e depois para o fundador, eu me esqueci o nome dele, devia ter lembrado. Você lembra o nome? Eu também não lembro. Oi? Não é o Finney, é outro. Mas aí, depois desse avivamento, Deus já mostrou para esse homem que ele ia desembocar depois no avivamento que aconteceu na Rua Azusa. Já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa? E eu achei interessante que quando eu fui olhar o documentário, existem muitas coisas, histórias escritas, documentos, cartas, sobre aquilo que aconteceu. E aí a pessoa que estava fazendo esse documentário, ela falou assim que quando começou esse avivamento, começou com uns 18 jovens só, era pouca coisa. Vocês veem que Deus não precisa de muita gente para fazer muita coisa? Ele precisa de pouca gente muito comprometida. Não precisa de muita gente pouco comprometida. É pouca gente muito comprometida com Ele faz muita coisa. E eles tiveram 3 resoluções. Quando Deus começou aquilo acontecer lá naquele meio, eles falaram, nós vamos ter 3 resoluções aqui, 3 compromissos. Primeiro, não pecar. Porque se a gente prestar atenção, a gente já evita assim, uns 70%, né? Não pecar. Segunda coisa, evitar toda coisa nebulosa. Porque tem coisa que a gente fala assim, será que isso é pecado ou não é? Né? Tem vezes que a gente fala assim, não sei, será que essa série é para mim ou não é? Será que essa conversa é para mim ou não é? Será que esse ambiente é para mim ou não é? Essa roupa? Está na dúvida? Não faça. E terceiro, obediência imediata à voz do Espírito Santo. Eles varreram um continente com o poder de Deus, com essas 3 resoluções. Olha como é poderoso quando a gente se declara em guerra contra o pecado na nossa vida e se submeter à vontade de Deus. Vocês perceberam que são os 2 contrapontos? Ao mesmo tempo que a gente tira o pecado, tira o que está na dúvida, que é pecado ou não, submissão total à direção da voz do Espírito Santo. Obediência. Não é difícil, não é complicado, não é difícil de entender. Qualquer um de nós, qualquer criança consegue entender. E a gente consegue fazer o quê? Trazer transformação para a nossa vida, trazer transformação para a nossa família, trazer transformação para os ambientes onde a gente está, porque a gente vai carregar poder de Deus, vai carregar a presença de Deus, vai carregar a vida de Deus dentro de nós. Porque quanto mais a gente vai se esvaziando daquilo que não presta, daquilo que é podre, e a gente vai se enchendo do Espírito. Lembra dos discípulos de Jesus? Eles chegavam nos lugares e as pessoas falavam assim, esse povo estava com Jesus. Não precisava falar muita coisa. Eu lembro de um tempo que o Brasil estava lá pelos anos 2000, né? O Brasil viveu um avivamento muito grande. E foi bem no começo do Ministério Diante do Trono, vocês lembram que eles faziam uns congressos que ainda eram na própria Lagoinha, mas era assim muito cheio do poder de Deus. E aí o nosso pastor lá de Ribeirão, Reinaldo, ele foi com a esposa dele, com outra galera, e eles participaram do congresso, que era uma manifestação assim da presença de Deus absurda. E aí eles voltaram e no caminho para Ribeirão eles pararam, vai parando o imposto de gasolina, parou numa parada. E as pessoas da conveniência da parada de gasolina falaram assim, vocês estavam naquele congresso, né? Aí ele falou assim, a gente estava, como você sabe. É que a gente sabe a expressão das pessoas que voltam de lá quando elas passam por aqui. Uau! Legal, né? Gente, quando a gente ouve isso, vocês não têm uma vontade de viver um negócio desse? Amém? É mais do que barulho, como o pastor falou. É muito gostoso. Eu sou da turma do barulho, desculpa aí. Uhul! Aleluia! Mas é mais do que o barulho. É o sobrenatural do céu se manifestando na terra. A gente canta, tua glória venha o céu na terra. Céu na terra.
Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos estimula lá em Hebreus 12, fala assim: deixem todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Gente, o que é assédio? O que é assédio? Qual que é o conceito quando a gente fala essa palavra que vem na sua mente? Está lá, está em cima, insistente, incomodando, perturbando, todo dia, o tempo todo. E com tenacidade, é sagaz, é inteligente, é ardiloso. Deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Lembra do firmes? O autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia! Deixando o pecado e deixando o embaraço. E nesse momento, eu queria convidar você pode vir, Paula? Se você puder ficar em pé, como diz o Luciano Subirá, para parecer que está acabando. Né? Aí ela falou que está acabando faz meia hora. Eu quero fazer um desafio para você e para mim. Eu já estou com algumas coisas em mente, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Sabe que a gente tem pecados de estimação. Tem pecados grosseiros que a gente vai deixando eles são muito grandes e a gente não tropeça em pedra grande. Mas tem alguns pecados que a gente deixa eles ficarem lá, eles são pecadinhos gostosos, e são aqueles que nos afastam de Jesus praticamente todos os dias. Talvez você pudesse parar e pensar e pedir para o Espírito Santo trazer na sua mente nesse momento. Espírito Santo, mostre para mim. Vamos talvez não escolher vários. Pede para o Espírito Santo te mostrar um ou dois, que eles vão ficar gravados assim com uma caneta de fogo no seu coração, para que eles sejam exterminados. E aí quando a gente vence esse, a gente fala: Espírito Santo, traz mais. E a gente se comprometer diante de Deus, falar: Deus, eu não quero esse pecado. Deus, eu não quero andar longe do Senhor. Deus, eu não quero viver uma vida morna. Deus, eu não quero ter um evangelho, Senhor, que não seja irrelevante, Senhor, que não seja relevante nos ambientes por onde eu passo. Eu quero carregar, Senhor, a Tua presença. Senhor, eu ainda não vivi isso, mas eu quero viver. Das pessoas poderem olhar para mim e falar: o que tem de diferente? O que eu carrego de diferente? Que a Tua graça, o Teu sobrenatural, o céu na terra possa se manifestar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que a Tua voz se torne alta. Que a Tua voz se torne mais e mais alta. Que nós possamos afinar os nossos ouvidos à Tua voz. A Tua voz que nos direciona. A Tua voz que nos conduz ao arrependimento. Espírito Santo, é o Senhor quem nos conduz ao arrependimento. Oh, Espírito Santo, que haja volume alto da Tua voz nos nossos ouvidos, trazendo arrependimento, trazendo mudança, Senhor, trazendo desejo de obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga mais e mais transformação em nós. Ah, Senhor, a Tua obra, a obra que o Senhor começou em nós, que ela possa, Senhor Jesus, crescer. Que a gente não seja um cristão que é a mesma pessoa desde o dia que a gente se converteu até o dia que a gente for para o céu, mas que a gente seja como a Tua palavra fala lá em Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e vai brilhando mais e vai brilhando mais, até que seja um dia grande, perfeito e glorioso. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma luz que cresça. Em nome de Jesus, que as trevas do pecado que tentam cobrir o nosso coração, que tentam cercar a nossa vida a cada dia, que elas sejam engolidas, em nome de Jesus, pelo poder da vida que emana do Senhor Jesus, do nome de Jesus. Ah, Senhor Jesus, pelo Espírito, a palavra diz que nós possamos mortificar a nossa natureza má. Espírito Santo, nos ajuda a matar a maldade que existe em nós, em nome de Jesus. Ah, nos dá um coração quebrantado. Oh, Senhor, um coração humilde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é que gera em nós o querer e também o realizar. Que nós queiramos te obedecer e andar contigo todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós queiramos nos submeter a Ti.
em amor, porque o Senhor é o nosso querido, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Salvador, mas também é o Senhor, aquele que manda, aquele que dá as ordens, e nós queremos nos submeter como aquele escravo que fura a orelha por amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Eu queria cantar com vocês um refrãozinho, eu não sei se vocês conhecem, mas que fala assim, ó: eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Aleluia, esse é o nosso querer, Senhor. Esse é o nosso querer, Senhor. Uma vontade submissa a Ti, Senhor. Como o próprio Jesus falou, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Espírito, gera em nós essa vontade como um alimento diário de obedecer e fazer a vontade do Pai, todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém.